sobre os trabalhadores da vinha. Mateus capítulo de número 20, versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, foi o preço justo, foi o preço combinado, 1 denário por dia. Mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, eu vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, percebeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupado o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então, não seja por isso. Ele disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, presta atenção, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao administrador da vinha: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Jesus é sempre diferentão. Ao invés de pagar primeiro os últimos, ou seja, a galera que tinha chegado depois, ele vai dos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Pois bem, toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor. Presta atenção aqui. Jesus conta essa parábola e você já percebe que quando ele conta essa parábola, ele causa um grande problema e um belo desconforto na cabeça das pessoas que entendem que há pessoas que merecem mais e há pessoas que merecem menos. Esse público que acha que um merece mais que menos, vira um alvoroço na cabeça dele. Vamos entender um pouquinho algumas coisas dessa parábola, para você não ficar um pouco perdido. Tem tua atenção aqui? Primeira coisa que a gente precisa ver é sobre o local, a praça. Você vai grifando na tua Bíblia se você quiser. A praça também era um local chamado de mercado. Não como os supermercados que nós temos hoje, um lugar que a gente vai para comprar mantimentos. Não, esse mercado era um mercado de trabalhadores. Era uma praça, era o lugar que os trabalhadores iam para ficar esperando os donos das vinhas, das terras, procurar trabalhadores, e eles estavam lá. É como o Cine que a gente tem hoje. Era um local que as pessoas iam para procurar trabalho. E geralmente, na época da colheita, a cultura das uvas, a cultura da vinha era muito comum, muito forte na época, era o local de maior fomentação de trabalho, a maior necessidade de mão de obra para a hora de colher as uvas, colher as vinhas. E muitas vezes faltava gente para trabalhar no período da colheita, e as pessoas ficavam ali esperando. Logo cedinho, havia os donos das vinhas que iam lá na praça, no mercado de trabalhadores, para contratar mão de obra. Só que também nessa praça ficavam os chamados vadios. Já conheceu algum vadio por aí? O vadio, naquele período, era aqueles que iam não procurando trabalho.
Eles iam para olhar o movimento, trocar uma ideia, jogar um dominó. O dominó é por minha parte. Mas eles iam ali para olhar o movimento. Eles não tinham expectativa de ir trabalhar. Mas, de repente, sobrava um negocinho meio fácil de fazer, levantava uma graninha extra ali, sem muito esforço. Esse era o grupo chamado dos vadios. Alguns comentaristas dizem que os trabalhadores da 11ª hora da parábola, aqueles que chegaram atrasados na vinha, eram esses vadios que ficavam ali sem fazer nada. Mas se você ler o texto que nós lemos, não é bem isso. Pelo contrário, o próprio Jesus disse, o que eles responderam quando Jesus pergunta ali? Por que vocês estão aqui parados? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Ninguém pediu para a gente trabalhar, nós estamos aqui o dia inteiro esperando, mas ninguém contratou a gente. O que é interessante é alguém esperar até esse final do dia, na expectativa de ainda ser contratado, porque isso não era comum, porque o dia inteiro já tinha sido perdido. O que agora no final do dia alguém haveria de contratar? E se alguém contratasse no final do dia, quanto que ele está disposto a pagar? Para 1, 2 horas de serviço? Muito pouco, irrisório. Interessante que esses homens estavam lá ainda, no finalzinho do dia, esperando ser contratados. Aí outra coisa importante é a gente falar sobre o dia. Sobre, na verdade, não só sobre o dia, mas como era marcado o tempo naquela época. Entenda, naquele período, o tempo era marcado pelo solstício. O que é isso? O sol até o sol. Como que era marcado as horas? Começava o dia às 6 horas da manhã e ia até às 6 horas da tarde. Esse era o solstício. Era assim que se marcava o período do dia. Por isso que quando você vai ler aí o Antigo Testamento, é muito comum você encontrar expressões muito comum como pela manhã, ao meio-dia, à tarde. E também no Novo Testamento a gente vê referências sobre os crepúsculos, ou simplesmente o entardecer. O calendário que era utilizado era um calendário solar e não como o nosso, que é um calendário lunar. Então, é provável que essa divisão do dia em horas tenha influência do Império Babilônico. Então, esse tempo que hoje nós seguimos, que é baseado em hora, é uma influência do Império Babilônico. Mas nos dias de Jesus era marcado da seguinte forma, presta atenção aí. Das 6 horas da tarde até as 9 da noite, era conhecido como a primeira vigília da noite. Das 6 às 9 da noite, a primeira vigília da noite. Das 9 da noite até a meia-noite, a segunda vigília da noite. Da meia-noite até as 3 da manhã, terceira vigília da noite. Das 3 às 6 da manhã, quarta vigília da noite. Lembre-se que tudo era marcado pela posição do sol e da lua. Não tem relógio como nós temos aqui, tá? E aí você encontra isso nos evangelhos. Por exemplo, quando Pedro, ele está preso, lembra? O apóstolo Pedro está preso, e o anjo visita eles em que horário? A terceira ou quarta vigília da noite. Aí você faz as contas aí que você já sabe o horário que o anjo foi visitar Pedro lá enquanto ele estava preso. Então significa que nós temos 3 horas mais ou menos que dividia a noite. 3 períodos que dividia a noite. E às 6 da manhã começa o novo dia. Ou seja, nós temos um calendário que é dividido entre dia e noite. A noite dividida em 4 ciclos e o dia também. Quando os trabalhadores estão ali no mercado e o dono da vinha vai, o texto vai dizer que ele foi às 6 da manhã. Às 6 da manhã, o dono da vinha começou a contratar os trabalhadores. Depois ele volta à praça, já era 9 da manhã, era a hora terceira. E quando ele chega na hora terceira, ele disse: vão trabalhar na minha vinha, porque eu vou pagar para vocês o que for justo. Havia um consenso naquela época que um valor justo para assalariar um trabalhador do período das 6 até as 6, do período do ciclo do dia, era 1 denário. 1 denário era o preço justo, a média salarial, para assalariar um trabalhador das 6 da manhã às 6 da tarde. 1 denário.
Quando chega o meio-dia, que é a hora sexta, já havia se passado quantas horas de trabalho? 6 horas desde o início do dia, desde as 6 da manhã. Então já tem gente na vinha trabalhando, 6 horas. Na hora do rango, da boia, ele vai de novo na praça, no mercado de trabalhadores, para contratar mais gente. E depois ele ainda volta na hora nona. Que horas que são a hora nona? 3 da tarde. E por fim ele chegou na 11ª hora. Mais ou menos 5 horas da tarde. E é justamente aí que acontece a parte mais interessante da parábola. Jesus conta que o dono da vinha passa novamente pela praça e encontra aqueles homens ainda ali, parado, e pergunta: o que vocês estão fazendo aqui parado? E eles respondem: ninguém nos contratou. Pois bem, vão vocês também para a minha vinha. Eu fico imaginando os caras: ixi, eu não estava contando com isso, 1 hora dessas, 5 da... Bom, vamos lá. E eles foram. Trabalharam aproximadamente quanto tempo? 1 hora. Na verdade, se a gente for parar para pensar, até eles chegarem na vinha, não sabemos quanto quilômetro, que provavelmente eles trabalharam menos de 1 hora. Menos de 1 hora, até o final do expediente, que era 6. Mas isso não muda o sentido da parábola. Se eram 5, se era 6, trabalharam 1 hora ou menos hora. A questão é que eles trabalharam muito pouco. Os trabalhadores da 11ª hora trabalharam muito pouco. O interessante é que Jesus conta essa parábola dizendo que quando chegou a hora de acertar as contas, porque o pagamento era assinado no final do dia, era pago no final do dia, quando veio o responsável pelos pagamentos, o dono da vinha fala: começa pagando primeiro os últimos. Começa pagando primeiro os que trabalharam 1 hora só. Começa por eles. Olha como que Jesus faz as coisas. Ele poderia muito bem, pensa comigo, se Jesus pensasse como eu faria o seguinte: paga a primeira rapaziada que veio comer no começo do dia, às 6 da manhã. Por quê? Porque daí vão recebendo um denário, que foi o que foi combinado, vai despedindo eles para casa, aí vem a galera das 9 da manhã, paga eles também, vão receber, e no final vai ficar só quem trabalhou 1 hora, os outros tudo foi embora, não tem confusão nenhuma, pronto, todo mundo foi para casa feliz e contente. Mas Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Eles ficaram chateados porque Jesus começa a pagar primeiro os que trabalharam 1 hora. O dono da vinha começa a pagar primeiro os que trabalharam 1 hora. A parábola de Jesus, ele está aqui contando não para falar de trabalho, nem de salário, nem de vinha, não. Essa parábola está aqui para ilustrar o reino de Deus. O que está em voga no contexto é Jesus tentando falar sobre o reino de Deus. Jesus tentando inculcar na cabeça dos discípulos e do povo o que é o reino de Deus. E ele faz isso para confrontar mesmo, para afrontar mesmo. E eu quero chamar a tua atenção para esta verdade. A palavra de Deus não existe apenas para falar a verdade. A palavra de Deus diz a verdade de um jeito que a gente sai do eixo. A palavra de Deus tem que mexer com as nossas estruturas. Ela tem que abalar a nossa forma de pensar. Jesus está querendo inaugurar um reino que é completamente diferente desse mundo. Então a palavra dele tem que abalar e nos confrontar as nossas convicções antigas. Por isso eu quero a tua máxima atenção. Era isso que Jesus estava fazendo naquele dia. Começa o pagamento. Os últimos da fila recebem 1 denário. Imagina a cena comigo, irmãos. Imagina a cena. O pessoal que trabalhou desde as 6 da manhã, vai olhando aqueles homens que chegaram agora, trabalharam ali meia hora, 40 minutos, 1 hora que seja, saindo com 1 denário da mão. Aí começa a pensar: bom, se eles que trabalharam 1 hora vão receber 1 denário, nós estamos fofo. Porque faz conta comigo, trabalharam 1 hora, ganharam 1 denário, nós vamos ganhar 12. Vamos pensar que o dono da vinha vai arredondar para 10 denários. Pronto, podemos folgar os próximos 15 dias. Estamos fofo. E aí gira aquela expectativa. Aí vem a galera das 3 da tarde, 1 denário. Aí vem os da hora nona, 1 denário. Enquanto isso, os que trabalharam o dia todo começam a fazer as contas. Bom, acho que de repente não vai rolar os 12 que nós pensamos, não.
De repente vai pagar, dividir no meio-dia, Chega a vez deles, na hora deles receberem. E quando o dono da vinha vai pagar, quanto que eles recebem? Aí começam as reclamações. Peraí, tem coisa errada aí. Eu trabalhei o dia inteiro, eu não trabalhei meio-dia, eu não trabalhei 3 horas, eu não trabalhei 1 hora, eu trabalhei o dia inteiro. Esse fulano aí que recebeu, mesmo que eu, ele trabalhou 1 hora, trabalhou 3 horas. Como é que eles vão ganhar o mesmo que eu? A pergunta é, como que eles vão receber o mesmo que eu? E olha a resposta do dono da vinha. Espera. O que é que eu combinei com você? Não foi 1 denário? Sim, pois não, está aqui o seu denário. Foi o preço que nós ajustamos lá no começo, 1 denário. Aí o dono da vinha continua, eu quero perguntar uma coisa para você. Será que eu não posso fazer com o meu dinheiro o que eu quiser? Eu não estou te passando para trás, o combinado que você concordou comigo foi 1 denário. Não é justo que eu faça o que eu quiser com aquilo que é meu? Ou até nisso você vai querer mandar, naquilo que é meu. E aí ele diz mais uma coisa. São maus aos teus olhos, porque eu quero fazer o bem? Então você está vendo como mal o bem que eu estou fazendo para com eles? Ou seja, quer dizer que quando você me vê fazendo bem, isso incomoda você? Isso te tira do chão? O bem que eu faço para o outro faz você se sentir injustiçado? Irmãos, perceba como que Jesus está mexendo com conceitos que já são estabelecidos aqui. Jesus está mexendo com a cabeça daquele tipo de gente para mostrar que o reino de Deus é diferente do reino que nós vivemos na terra. É diferente. O reino de Deus tem outra maneira de fazer as coisas. O reino de Deus, na perspectiva do reino, é diferente da perspectiva que nós carregamos enquanto indivíduos. E obviamente aquelas pessoas que ouviram Jesus, quem? Se você olhar uma página antes, vai ver quem que é o contexto. Quem que são as pessoas? Os religiosos. Gente do povo, os fariseus, gente do povo, e também os discípulos. E até alguns espiões do templo que estavam ali, meio que na surdina, escondido, ouvindo o que Jesus está falando, para tentar pegá-lo, para acusá-lo. E todas essas pessoas ficam confusas, inclusive os discípulos. Inclusive as pessoas que faziam no templo comércio, que vendiam e recebiam os benefícios desse ofício. Quem comercializava pombas, animais, na porta do templo, começam a ficar revoltados. Quem colocava pesos e sobrecarga sobre os ombros das pessoas, começam a ficar incomodados. Gente que limpava o exterior do corpo, enquanto internamente estava completamente sujo. Toda essa gente devia estar profundamente incomodada, não só com essa, mas com todas as parábolas de Jesus que estão ilustrando verdades que são para além do seu tempo. O que Jesus está mostrando aqui, irmãos? Preste atenção. Jesus está mostrando que a justiça do reino de Deus não funciona como a justiça que nós temos nesse mundo. A justiça do reino de Deus é diferente da justiça que nós aprendemos neste mundo. No nosso mundo, e principalmente no nosso mundo ocidental, fazer justiça é dar a alguém aquilo que ele merece. É isso que você e eu entendemos como justiça. Dar ao outro aquilo que ele merece receber. Esse merece mais, aquele merece menos. Não, esse fez mais, então ele merece mais. Esse aqui fez menos, então ele merece menos. Essa é a nossa lógica, essa é a lógica do mundo. Mas a lógica do reino de Deus, na mente judaico-cristã, a justiça funciona de outra forma. Fazer justiça é dar a alguém aquilo que essa pessoa precisa. No reino, justiça é dar ao outro aquilo não que ele merece, mas aquilo que ele precisa. Essa é a grande diferença. De um lado a justiça é dar a alguém o que ele merece, do outro a justiça é dar a alguém aquilo que ele precisa. E para a gente entender isso, nós precisamos voltar no começo de tudo
e tentar entender a lógica da criação. Eu queria ler com você Gênesis capítulo 1. Você pode abrir aí? Gênesis capítulo 1. Vamos entender a lógica da criação. Versículo 29. Olha lá. Lemos assim: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda essa erva verde lhe será para mantimento. Essa é a lógica de Deus. Para quem que é a terra? Para toda a raça humana. Deus diz ainda: eu tenho árvores que dão fruto e o fruto dá semente. Vocês vão cultivar, vocês vão progredir e a terra vai produzir frutos para todos. Os animais também comiam daquilo que a terra produzia. Essa é a lógica da criação. Mas o homem que tinha tudo perfeito, o homem que tinha tudo, ouviu Deus dizer: você só não toca naquela árvore ali. Aquela árvore ali é a árvore que nela está o conhecimento do bem e do mal. O dia que vocês comerem dela, certamente vocês morrerão. Então, nessa árvore vocês não tocam. E aí a serpente chega na mulher e diz: amiga, é certo que vocês não morrerão. Deus disse isso porque o dia que vocês comerem, vocês serão como Ele é, conhecedores do bem, do mal e de todas as coisas. E ela toma do fruto e come. O homem também pegou e comeu. E naquele momento, ambos percebem que estavam nus. Irmãos, percebam uma coisa: até aquele momento na história da criação, o bem e o mal eram definidos por Deus. O homem vivia numa relação em que Deus era a referência para todas as coisas. Nós chamamos isso de teorreferência. Deus é o que dá a referência de tudo. Se Deus dizia que aquilo era bom, aquilo era bom. Se Deus dizia que aquilo era mal, aquilo era mal. Mas o pecado abre a porta para um mundo completamente diferente da teorreferência. O homem passa a viver uma relação de ego-referência. Agora ele mesmo é que vai decidir o que é bom e o que é mal. Como se disseste: eu quero experimentar. Eu quero provar, eu quero decidir, eu quero escolher, Este é o pecado. O pecado é tirar Deus do trono e colocar o próprio homem no centro das decisões. Egocentrismo, egorreferência. E todos nós, você, eu, todos nós fazemos isso todos os dias. E quando isso acontece, Deus declara as consequências. Gênesis capítulo 3. Deus diz à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da gravidez. Significa que Eva já havia gerado. O problema é que agora o sofrimento seria multiplicado. Valeu, Eva, né, irmãs? Em meio a dores, dará filhos. Aí o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E daí Deus olha para Adão e diz: Adão, visto que atendeste a voz da mulher e comeste da árvore que eu ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, Adão. Em fadigas obterás dela o sustento todos os dias da sua vida. Valeu, Adão. Em fadiga. Você que gosta de serviço mole, está achando que está complicado demais, a geração que está chegando, é em fadiga. Trabalho é trabalho, do latim labore, que era um instrumento de tortura. O cara ficava assim, em formato de X, preso em 2 palanques, e ele era torturado durante o dia. Labore, trabalho vem de labore, trabalho é isso.
Mas o foco não é esse, olha que interessante. Antes, olha o princípio, a terra produzia naturalmente. Agora Deus diz, ela vai produzir também cardos e abrolhos. Ela vai produzir espinhos que vão machucar você, que você vai ter que removê-los. Você vai ter que, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que o tornes a terra, porque dela foste tomado. Porque tu és pó, e do pó tornarás. Você percebeu o que aconteceu aqui? Aquilo que antes era uma dádiva, aquilo que antes era um prêmio, aquilo que antes era uma bênção, aquilo que antes era gratuito, aquilo que antes fazia parte da justiça da criação, agora passou a custar caro. Antes do pecado, Deus dizia, eu criei para todos, portanto todos devem ter. A lógica da criação. Essa era a justiça de Deus. Quem merece? Ninguém merece. Ninguém merece. Porque foi Deus quem criou, foi Deus quem deu. E deu para quem? Para todos. A justiça da criação, a lógica da criação. A justiça de Deus consiste em dar ao homem aquilo que ele necessita. A terra produzirá para todos. Mas depois da queda, tudo muda. Porque a terra produzia coisas boas, mas também começou a produzir espinhos. Tudo passou a exigir sofrimento. A mulher vai começar a dar filhos com dores, o homem tiraria o sustento da terra com suor. Agora aquilo que era antes gratuito, passa a custar caro. E como custa caro? A cabeça muda. Antes do pecado, se eu tivesse alguma coisa aqui, e alguém tivesse ali do meu lado, eu diria, isso aqui é nosso. Eu estava afim disso aqui também. Isso aqui é nosso, cara. Deus deu para a gente, aproveita aí, usufrui, isso que é nosso, antes da queda. Porque Deus deu para todos, Deus criou para todos. Depois da queda a conversa muda. Agora eu digo, sai, isso aqui é meu, cheguei aqui primeiro, tem dono aqui, cheguei primeiro aqui, isso aqui é meu. Eu suei para trabalhar, você quer chegar aqui e sentar na janelinha? Eu suei, eu trabalhei. Se você quiser, vai caçar outro canto e vai trabalhar. Agora aqui, esse aqui é meu. Você percebeu a diferença? Sim ou não? Essa é a lógica do mercado. Eu vou chamar isso de lógica do mercado. Essa é a realidade pós-queda. A lógica da criação era outra. A lógica da criação dizia, não é justo que alguém não tenha. Não é justo que alguém não tenha. Deus fez para todos. Tudo foi criado para todos. Mas a lógica do mundo depois da queda passou a dizer, é injusto alguém ter se ele não merece. É injusto alguém ter se ele não fez nada para receber. É injusto. Perceba como o nosso mundo inteiro funciona. Ele funciona assim. Nós crescemos, amadurecemos com este pensamento do mundo. A lógica do reino é a lógica da oferta de Deus. Deus fez e entregou para todos. É Deus suprindo a necessidade de todos. Já a lógica do mercado é outra. É a lei da oferta e da procura. É a lei da demanda. É preço, é lucro, é custo. O homem ocupa o lugar que pertence a Deus. Constrói os seus reinos. Cria os seus feudos. Os senhores passam a dominar. Os vassalos passam a servir. E essa continua sendo a lógica do nosso mundo. Mas a lógica do reino de Deus continua sendo a lógica da partilha. Agora alguém vai dizer, porque tudo que eu falo aqui é distorcido. Então isso é discurso de esquerdista. Eu acho que isso está parecendo muito comunismo, viu, pastor? Você leu a lógica do capitalismo? Não leu, né? Leu não, né? Mas tudo virou comunismo, né? Deixa eu te explicar, isso não tem absolutamente nada a ver com comunismo. Porque o que Karl Marx enxergou foi algumas coisas, mas ele enxergou tudo embaçado. Ele conhecia parte da tradição judaica, só que ele tentou criar um sistema de partilha sem Deus. É isso que o comunismo fez, criar um sistema ausente de Deus.
No reino de Deus, os princípios vêm de Deus e são escritos por Deus ao nosso coração. Isso é completamente diferente, porque no comunismo existe uma lei externa que obriga as pessoas a repartir. Obriga. Isso é completamente diferente. No reino de Deus, eu reparto por quê? Porque eu amo. Eu reparto porque eu amo. No comunismo eu reparto porque o sistema me manda repartir. No reino de Deus, Cristo continua sendo o centro. No comunismo, quem ocupa o centro é o Estado. No reino de Deus, existe liberdade. No comunismo, existe imposição. No reino de Deus, quem tem mais, reparte com ainda mais alegria, porque o mais que ele tem vai ser repartido por mais pessoas. Quem recebe, recebe com gratidão, e ambos glorificam a Deus. No comunismo, cria-se tensão entre as classes. Uns são obrigados a dar, outros são obrigados a receber, e um conflito se instala, porque para um poder dar, o outro precisa ter escassez, é tensão. No reino de Deus nós entendemos que o problema não é a classe social. No reino de Deus nós entendemos que o problema é o pecado. O mal está dentro do homem e é isso que destrói tudo. Ei, preste atenção aqui. Entenda, não existe sistema capaz de resolver o problema do nosso coração. Não existe sistema nesse mundo capaz de resolver o pecado do nosso coração, porque isso é um problema espiritual. Isso perpassa questões econômicas e é um problema espiritual, é um problema do ser, é um problema ontológico enraizado em nós. Por isso, o único lugar onde pessoas livres repartem com alegria, sem obrigação, continua sendo o reino de Deus. Continua sendo o reino de Deus. Esse é o reino. E essa é a justiça do reino. O Evangelho é justamente a resposta de Deus ao problema do pecado. Tem crente que acha que o Evangelho é a resposta de Deus para o problema do seu bolso. O Evangelho de Cristo é a resolução do problema do pecado do nosso coração. É isso que Jesus começa a mostrar nessa parábola. O Evangelho é resposta contra o pecado. Você pode dizer isso comigo? O Evangelho é resposta contra o pecado. E aí ele reajusta dentro do homem o problema do mérito e da recompensa, no mundo onde tudo se tornou injusto. Eu não sei se você percebeu, mas o que Jesus está propondo aqui é escandaloso. Quem trabalhou menos, recebe igual ao que trabalhou mais. No reino de Deus é assim. Ele chama os últimos primeiro. Mas os primeiros, saibam que não existe primeiros. No reino de Deus, aquele que aparentemente deveria ter menos, será igual. Igual. E aquele que achava que era maior, será menos? Não, também será igual. Para que todos saibam que não há maior e nem melhor. Igual. Todos nós somos iguais. Você está entendendo? Amém ou não amém? Jesus aponta para o reino que estava por vir. O reino que haveria de vir. Jesus aponta para o trono. Jesus aponta para o rei. E então ele pergunta: são mal aos teus olhos, porque eu sou bom? É injustiça para você eu agir com justiça, dando não o que ele merece, mas aquilo que ele precisa? É bom ou é mal aos seus olhos o bem que eu faço? É ruim para vocês o fato de eu fazer o bem aos outros? Como é que alguém tem raiva de ver outra pessoa sendo abençoada? Não é que ele recebeu menos porque o outro foi abençoado. Ele recebeu o justo, o que ele precisava. Você consegue entender o que Deus está fazendo? E o que significa Deus nos salvar pela graça? Você está conseguindo entender? Deus nos abençoa e Ele nos abençoa não porque você fez mais ou menos que um outro. Ele nos abençoa pela graça.
que nós não somos donos de absolutamente nada, que os dons que Ele nos dá de graça. Ele não dá porque você orou mais, porque você jejuou mais, porque você merece mais, porque você é mais bonitinho que o outro. Ele te deu por graça, que tudo que nós somos e que fazemos é graça. Depois dessa parábola, você ainda acha que tem o que tem, que é o que é, por mérito próprio? Perceba o que Jesus está dizendo. O que significa aquele que trabalhou pouco receber igual aquele que trabalhou muito? Jesus está dizendo que você não tem pelo tanto que você trabalhou, você tem pela graça. E aqui ele não está falando mais de trabalho, tá? O que você não tem porque você trabalhou para merecer isso. O que você tem por graça. E se Deus permitiu que você tivesse mais, isso deveria produzir no seu coração um senso de justiça, para que todos recebam o que merecem, ou seja, repartir com os que têm menos, porque no reino não é justo que uns tenham mais e outros tenham menos. No reino de Deus é justo que todos recebam o que merecem. Não é por opção política, mas por um movimento do Espírito de Deus dentro de nós. É o Espírito de Deus dentro de nós. Isto acontece em qualquer lugar onde o reino de Deus chega e se estabelece. Isso deveria acontecer em todo lugar onde a igreja de Cristo vive, onde a igreja está constituída. Você sabe o que significa ser salvo pela graça? Não é pelo que você faz, não é pelo que eu faço, não é por um mérito meu ou seu, não. É pela graça. O apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Por isso que evangelho é boa notícia. Mas boa notícia do quê? Do que estava errado? O que aconteceu de tão bom? O que aconteceu foi que você havia pecado. O que aconteceu foi que você e eu nascemos em pecado, e por causa do pecado nós estávamos todos separados de Deus. O fio que liga a nossa alma até a Deus, como nós cantamos, foi rompido no pecado. E por mais que você trabalhasse, por mais que você tentasse, jamais conseguiria pagar essa dívida impagável. Jamais. Você e eu jamais conseguiríamos pagar. Mas alguém pagou por você e por mim. Aleluia, alguém pagou. Essa é a boa notícia do evangelho. Não é mérito seu, não é esforço seu. O que Jesus fez, Ele fez porque só Ele poderia pagar e te entregar. Alguém fez por você aquilo que você, mesmo se esforçando, jamais conseguiria fazer. Imagina alguém chegando para você e dizendo: puxa, você está cheio de dívidas, hein? E a boa notícia que eu tenho para você é: você vai ter que pagar todas elas. Ué, se eu vou ter que pagar tudo, qual que é a boa notícia? Isso não é boa notícia. Da mesma forma, quando alguém diz que para você ser mais abençoado, você precisa fazer uma coisa a mais. Isso não é evangelho. Isso é doutrina espiritual de mercado. Isso não é boa nova. O evangelho não diz respeito ao que eu faço para Deus. O evangelho diz respeito ao que Deus fez por mim, ao que Cristo fez por mim. Toda pregação que ensina que você será mais porque você faz mais, toda pregação que ensina que você recebe mais porque você orou mais, porque você trabalhou mais, porque você fez campanha mais, retira Cristo, retira a cruz, retira a graça e coloca você no centro. Não, você toca no coração de Deus quando você faz mais. Isto é cristianismo sem Cristo. Isto é evangelho sem boa notícia. Aliás, esse tipo de pregação produz exatamente aquilo que os sistemas humanos produzem. Veja o porquê da minha revolta com certos pregadores que te colocam no centro de tudo. Porque é isso que o sistema mundano faz, e ele está fazendo isso dentro das igrejas, através de pregações e de ensinos completamente diferentes do que Jesus disse e nos ensinou. Esse tipo de pregação cria o que os sistemas mundanos criam. O quê? Tensão entre classes. Gente que manda mais para a igreja
porque recebeu mais. Gente que manda mais na igreja porque tem mais dons que o outro que tem menos dom. Gente que acha que vale mais porque ocupa um cargo melhor do que o outro. Gente que serve pessoas, mas não serve a Deus. Tudo isso gira em torno de mérito, de preço, de custo, de recompensa, de mérito. Isso não é outra coisa a não ser uma realidade da pós-queda. Pós-queda. Porque no reino de Deus, nós fazemos o que fazemos porque amamos. É por amor, irmãos. Não é porque o irmão é bonzinho comigo. Não é porque é facinho fazer. É por amor, é porque amamos. Não é porque nós estamos pagando um preço para Deus nos dar alguma coisa em troca. Isso é barganha. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 11. Paulo diz em Romanos capítulo 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E Paulo continua dizendo, quem conhece a mente do Senhor? Quem é que foi o conselheiro do Senhor? E aí depois Paulo faz uma pergunta extraordinária, extravagante. Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Ninguém pode dizer, primeiro eu dei para Deus, agora Deus tem que me devolver. Ninguém. Paulo está dizendo o seguinte, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, glória a ele para todo sempre. Tudo vem das mãos de Deus e não das nossas, tudo vem dele, ele é a fonte de tudo. Eu queria perguntar uma coisa para você, de onde é que vem essa ideia de que quanto mais eu fizer, Deus vai me dar? De onde que vem isso? Eu preciso que você seja crente agora. Estou ouvindo. Serão os últimos. Jesus não está falando de posição social. Jesus não está falando de quem chega primeiro e que toma lugar do que chegou depois atrasado. Jesus está falando que a salvação que Ele dá, que é a boa notícia, que perpassa essa lógica de mercado, é que todos estão caminhando a passos largos para a perdição eterna. Todos. E aqueles que a graça foi revelada e eles foram salvos, devem agora, como salvos, viver promovendo essa salvação àqueles que não foram salvos. Os que chegaram primeiro devem viver a lógica do reino, para que todos cheguem ao conhecimento pleno de Deus. E como diz o apóstolo Pedro no capítulo 4, que se arrependam e sejam salvos, porque a Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Lógica de campanha de oração. Campanha de oração são 7 dias, segunda, terça, quarta, quinta, terminamos na segunda-feira. Aí na quarta-feira você faltou, irmão, perdeu a benção, hein? Quebrou a campanha, cara. Você não pôde vir na quarta, perdeu a campanha. Já era, perdeu a benção. A lógica é, ore mais, porque se você orar mais, Deus vai te dar mais. Eu pergunto, essa aqui é lógica do reino? Ou é lógica do mercado? Em que local dessa parábola, essa ideia de que quem orou mais, ou que quem conseguiu completar a campanha, vai receber mais do que aquele que na quarta-feira foi levar o filho no médico e não conseguiu completar a campanha? Eu não estou falando que você não deve orar, pelo amor de Deus, você precisa ser crente. Mas eu queria que você me dissesse aonde que essa parábola de Jesus encaixa nessa ideia. Quem é esse trabalhador? É o da primeira hora? É o da terceira hora? É o da sexta hora? Eu estou dizendo que você tem que orar. Tem que orar. Eu não estou falando para você não ter. Você tem que orar. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Aliás, a nossa vida não deveria ser apenas uma vida de oração. A nossa vida devia ser uma vida de comunhão. Vida de conversa com Deus. O que eu estou perguntando aqui é outra coisa. Você consegue ver a oração como comunhão? Queria que você pensasse nisso. Oração como comunhão.
Você consegue ver oração como adoração, como confissão, como relacionamento? Ou o que você faz na sua oração é moeda de troca? Porque se for, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e vice-versa. Da onde vem a lógica da gente dizer, dê mais ofertas, dê mais dinheiro, porque Deus vai te dar mais. Oferte mais, contribua mais, porque você dando mais, Deus vai te abençoar mais. Deus vai alargar o seu celeiro para que você receba mais. Aonde é que essa lógica se insere nessa parábola? Que quem trabalha mais ganha mais? Isso é a lógica do reino? Se fosse assim, o reino de Deus, no reino de Deus, os ricos seriam cada vez mais ricos, e os pobres cada vez mais pobres. Mas essa nunca foi a lógica do reino. Nós aprendemos muitas vezes que quem dá mais, será mais abençoado. Então, coitado de quem der menos, que vai viver na miséria. Porque quem tem menos nessa lógica, jamais vai conseguir dar mais. Jamais. Você está percebendo um problema? Se Deus me permitiu ter mais, a lógica do reino não diz que eu devo dar mais para eu receber mais. Me diz que eu devo repartir mais, para que aquele que tem menos experimente a justiça da criação e não a justiça do mercado. Para aquele que tem menos, não aprenda apenas a lógica do mercado, mas aprenda a lógica do reino. Eu quero perguntar uma coisa para você: de onde vem essa lógica de dizer, louve mais, cante mais, louve, porque você vai ter mais vitórias enquanto louva. Então louve, porque quanto mais você louvar, mais bênção você vai ter. Se tem uma coisa que me irrita hoje, é quando alguém diz, louve porque o louvor traz para você vitória, louve porque o louvor faz com que as cadeias se quebram, louve porque o louvor, você será mais abençoado. A minha pergunta é, dá para alguém louvar sem esperar nada em troca? Só porque ama a Deus? Dá para a gente louvar sem esperar que receba alguma coisa em troca? Louvar só porque eu amo a Deus? Ou você só sabe cantar quando vai receber alguma coisa? A resposta para essa pergunta vai dizer aonde você está posicionado, se na ótica do reino de Deus ou na ótica do mercado. Porque que tipo de adoração é essa? Que ao invés de ser gratidão por aquilo que Deus já fez, ao invés de ser exaltação por aquilo que Ele já é, pelo Deus Todo-Poderoso, majestoso, fiel, que mesmo assim se esvaziou e me alcançou, você canta mais porque disseram que Deus vai mandar a gente embora se você não cantar. Deus vai mandar um raio do céu se você não louvar Ele nesse dia. Porque disseram para você que enquanto você canta, Deus está resolvendo seus problemas. Os maiores homens e mulheres da história da humanidade compuseram os cânticos de louvor e adoração mais lindos, enquanto o barco estava sendo naufragado e ele estava vendo o seu filho morrer. Enquanto ele abandonava a Europa e ia para a Índia, e lá perdia esposa, filhos e a própria vida. Essa lógica vem de onde? Aonde que essa lógica de que quando eu canto, Deus resolve os meus problemas, se enquadra na ótica do reino de Deus que Jesus está falando? Pertence à ótica do reino ou pertence à ótica do mercado? Isso não significa que você não deve louvar, pelo amor de Deus. Isso não significa que você não deve orar. Não significa que você não deve cantar. Não significa que você não deve ofertar. A pergunta aqui é outra: de onde vem, irmãos, em nome de Jesus, de onde vem essa ideia de transformar tudo em moeda de troca? Canta porque você vai receber, ore porque Deus vai te abençoar, venha na igreja, não falte, dizime, oferta porque os seus problemas vão acabar. Da onde vem essa ideia de transformar tudo em moeda de troca? Você faltou na igreja, furou o pneu, tá vendo? Não veio na igreja, furou o pneu aí, ó. Não deu dízimo aí, ó, tá vendo? Vai ter que gastar na farmácia mais esse mês. Da onde que vem isso? Poxa, eu fiquei doente, tá vendo? Você não veio domingo na ceia. Ó, 9 horas da manhã, não veio para a igreja, tá vendo? Furou o pneu de novo, tá vendo? De onde que vem essa lógica, irmão? Da onde? Isso não significa que você não tem que vir na igreja, porque você sabe que você tem. Isso é óbvio que você sabe que tem. O motivo é outro, o que muda aqui é o motivo. Nós nos reunimos em comunidade de Cristo, em adoração.
Nós nos reunimos por quê? Porque nós somos uma só carne, nós somos um corpo. Nos reunimos ao redor da palavra, por quê? Porque isso nos edifica, isso nos alimenta. Nós nos reunimos para quê? Para exercitar os nossos dons, porque isso é serviço. Isso é serviço. Nós nos reunimos porque nós somos uma família. Nós nos reunimos porque quando nós nos reunimos eu tenho a possibilidade de servir o meu irmão com aquilo que Deus colocou na minha mão. Eu me reúno por quê? Porque a palavra me edifica para que, alimentado por ela, eu possa alimentar a outros. Isso nós fazemos porque nós somos corpo de Cristo. Não porque a gente está batendo um cartão de ponto. Onde essa lógica se encaixa na parábola? Jesus, eu orei mais, então eu mereço mais do que um denário. Jesus, eu trabalhei mais, então eu mereço mais do que o outro que trabalhou menos. O dono da vinha está aqui convidando para o seu reino. O dono da vinha está nos convidando para o seu trabalho, nos convidando para a sua obra. Em nenhum momento Deus está dizendo que quem trabalha mais vai receber mais. Você pode dizer, mas a Bíblia, pastor, fala de galardão. É verdade, a Bíblia fala sobre galardão, mas isso é um assunto de Deus, não meu. Quem galardoa é Deus. O critério é dele, não meu. Isso é assunto de Deus. Vamos deixar com Deus o assunto que é dele? E vamos se preocupar naquilo que é assunto nosso? A Bíblia nunca apresenta uma tabela price de rentabilidade em galardões. A Bíblia nunca apresenta para a gente uma tabela de juros e dividendos de galardão. Ó, Daiane, pedrinha mais. Pedrinha menos. Vou cortar no meio. Não existe tabela price de rentabilidade de galardões. Não existe tabela price no céu. Não existe cálculos de juros no céu. Não existe investimento espiritual para aumentar dividendos eternos. Não! Vamos deixar esse assunto com Deus. Vamos continuar servindo. Assunto de Deus. Galardão, Deus. Nós, serviço. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida por muitos. A lógica do reino é a lógica da justiça. É justo que alguém tenha, porque não tem. É justo que alguém receba, não porque ele merece, mas porque ele precisa. A lógica do mercado diz, quem merece? Quem trabalhou? Quem produziu? Quem conquistou? A lógica do mercado, você merece, você não merece. Você não fez. A lógica do reino diz, Deus deu tudo para todos. Se eu nasci numa condição melhor, se Deus me permitiu ter mais, então deixa eu repartir, porque isto é justo diante de Deus. Nós não vamos mudar o mundo através de um sistema, seja ele político, econômico ou o que quer que seja. Nós vamos mudar o mundo quando o reino de Deus chegar, porque onde o reino de Deus chega, alguma coisa precisa acontecer. Isso não significa que dentro da realidade do nosso país, os nossos governantes não possam emprestar valores da cosmovisão cristã para promover justiça. Eles deveriam fazer isso, deveriam, mas a ganância humana continua sendo maior. A sede humana continua dando as cartas do jogo. Por isso que quando nós fazemos o que fazemos, por isso que quando nós ofertamos, por isso que, eu sempre digo isso, nós devemos ofertar com a lógica do reino, não a lógica do mercado. A verdade é que quando Paulo diz que quem semeia muito, colhe muito, e quem semeia pouco, colhe pouco, mas ele também diz que Deus abençoa a nossa sementeira e não o nosso ventre. Perceba, Paulo diz que Deus abençoa a sementeira e não o nosso ventre. Você percebeu esse detalhe? Porque quando eu semeio e colho, Deus está abençoando a minha sementeira, ou seja, eu terei mais para continuar semeando. A sementeira será abençoada para que a semente continue sendo semeada. E não Ele abençoa a minha sementeira para eu guardar a semente. Aliás, Paulo, quando chega nesse ponto, ele chega a dizer que a gente cujo Deus é o ventre. Porque tem gente que tem Deus na própria barriga. A lógica do reino é a lógica do amor. É uma justiça completamente diferente da justiça do homem. Devemos orar? Sim. Devemos ofertar? Sim. Devemos adorar? Sim. Mas porque a graça nos alcançou.
porque a graça nos alcançou. Porque por mais que eu tivesse, eu jamais conseguiria dar aquilo que Cristo fez por mim. Como é que você dá o que você recebeu de Cristo para alguém? Eu já estou encerrando, meu irmão. Eu queria que você entendesse que a lição desta manhã, irmão, é muito simples. Cuidado. Você pode dizer isso comigo? Cuidado. Não, mais uma vez, para você acordar. Cuidado. Cuidado com a cabeça meritocrata. Cuidado com a lógica do balanço, lógica do custo, lógica do mérito, lógica do custo. Cuidado quando você achar que é menos dentro da igreja porque faz menos. Cuidado, isso não é reino de Deus. Cuidado quando você achar que é mais porque dentro da igreja você faz mais. Cuidado, isso é lógica do mercado, não é lógica do reino. Cuidado quando você trouxer uma única moeda e entregar e pensar: eu dei tão pouco, porque talvez do seu lado tenha alguém que tenha dado muito mais, mas disse Jesus: você será justificado assim como a viúva foi justificada, e não como o fariseu, que deu do que sobrava. Então tenha cuidado, meu irmão, quando você se sentir menos. Tenha cuidado quando você se sentir mais demais, porque a lógica do reino de Deus não é a lógica do mercado. E é por isso que nós fazemos o que fazemos. Nós fazemos a obra social não porque nós achamos bonito. Nós não fazemos a obra social porque nós sentimos um peso na consciência no final do ano. Nós damos cesta básica no Natal não para aliviar um fardo de um ano inteiro carregando de pecados. E agora eu vou dar um pouquinho, eu vou dividir porque Deus tem me abençoado tanto. Nós fazemos obra social não para comprar o favor de Deus. Como se Deus dissesse: olha, já que você ajudou alguém esse ano, então eu não vou mandar nenhum problema para você nesse final de ano, tá bom? Tá tudo certo, zerou. Você abençoou alguém, então agora eu não vou arrumar problema para você. Pode ficar de relax aí até o carnaval. Isso continua sendo lógica de mercado. Quando nós compramos tênis para uma criança que não tem tênis, quando nós levamos uma cesta básica específica para uma mãe que tem um filho autista, que tem necessidades especiais, e nós preparamos os alimentos para levar pensando naquela pessoa, quando nós convidamos alguém que não tem para sentar à mesa e comer o almoço de Natal, quando nós acolhemos as pessoas que vêm buscar alimento na igreja, nós não fazemos isso apenas para proporcionar para elas um dia melhor. Nós fazemos isso porque nós queremos conhecê-la, nós queremos caminhar com elas, nós queremos apresentar para elas Cristo, que dá água que quando alguém bebe jamais sente sede. É por isso que a gente tem conversado tanto com alguns irmãos. Por isso que a gente tem pensado com alguns irmãos aqui sobre como criarmos na igreja um ambiente de cursos profissionalizantes. Como que a gente pode fazer isso? Dar cursos de 2 meses, 3 meses, preparando essa pessoa que não tem para esse mercado de trabalho. Por isso que nós temos pensado em investir tanto em pessoas. Por quê? Porque isso é justiça. Porque isso é reino. Porque Deus criou esse mundo para todos e nós somos chamados para revelar o reino de Deus a este mundo corrupto. Você foi chamado para revelar a esse mundo onde a lógica do mercado impera, apresentar para esse mundo a lógica do reino de Deus. Porque se Deus me deu alguma coisa, então eu tenho que ajudar quem Deus não deu. Por quê? Quem pensa assim, se você pensar: olha, Deus me deu uma coisa, eu tenho que ajudar quem Deus não deu, você é miserável, porque você não entendeu o reino. É aquele pensamento: ó, ele não tem, porque Deus não abençoou, então eu que fui tão abençoado, eu vou dar para quem não foi. Não, irmão, não. Todos são abençoados, porque Deus não criou a terra só para você, Deus criou a terra para todos. O problema é que o nosso sistema humano é injusto, faz com que um tenham mais e outros tenham menos. Isso faz com que esse sistema humano faz com que a gente ache que uns são mais abençoados do que os outros. Não tem problema nenhum eu orar por você. Não tem problema nenhum um líder daqui da igreja orar por você, você chamar um presbítero, um pastor para orar por você, não tem problema algum. Mas eu acho muito mais bonito quando nós damos as mãos e você ora pelo irmão que está do seu lado. Eu acho tão lindo quando alguém durante a semana chega no momento íntimo, partilhar com você que está passando por um momento difícil, e você, como servo de Deus, coloca a mão no ombro dele e diz: meu irmão, eu quero orar junto com você. Eu estou aqui com você.
O que é que nós podemos fazer? Vamos tomar um café? Vamos falar mais sobre isso? Eu acho tão lindo quando não precisa passar por um cargo hierárquico, como se a oração do pastor Rafael fosse mais forte do que a oração da Sônia, da oração da Dani, da oração do Rafael, por alguém que está ali clamando. Não existe. Porque quem abençoa não é o pastor. Quem abençoa é o Deus que está sentado no alto e sublime trono, é Ele que abençoa. Não faz diferença se quem está orando é aquele que você considera maior pregador do mundo, ou a pessoa mais simples que nem consegue ler a Bíblia. Porque quem habita no coração daquele que crê é o Espírito Santo, e é Ele que faz. Não no orgulho daquele que acha que é maior na lógica do mercado. Igreja não é lógica do mercado. Igreja é a lógica do reino de Deus. Queria que você colocasse em pé por um pouquinho. Feche seus olhos por um pouquinho. Se tem uma coisa que acabou com muitos de nós, foi a tentativa de pessoas destruírem Deus para ocupar o lugar dele. Isso acabou com pastores, isso acabou com ministérios, isso acabou com igrejas, isso acabou com crentes. Gente que decide pela vida do outro. Gente que usa texto bíblico para controlar pessoas. Gente que destrói. Gente que arranca couro das outras pessoas. Gente que tirou a liberdade uns dos outros. Gente que tirou do outro o direito de pensar, direito de ir, de vir. Gente que obrigou ministerialmente, como se tivesse um chamado mais importante do que todo mundo. Vamos ajuntar pessoas para si. Vamos fazer discípulos para si. E quando essas pessoas estão desgastadas, destruídas, machucadas, simplesmente são descartadas. Porque logo vem outra leva, pela porta da frente, que vai ocupar daquele que saiu pela porta do fundo. E o círculo vai tocando. Essa continua sendo a lógica do mercado e não a lógica do reino de Deus. Esse mundo foi criado para todos. Quando nós entendemos que a criação... E quando nós entendemos a lógica da criação, do reino, nós começamos a compreender também qual é a nossa missão. Por quê? Porque nós podemos sim entregar folheto na rua e devemos. Anunciar o evangelho de todas as formas. Mas a nossa missão no mundo é muito maior do que isso. Deus quer o seu coração. Deus quer assentar no seu coração. Deus quer acabar com toda a ótica do mercado que nós aprendemos. E ser o presidente do teu coração, governar a sua vida. Quando Jesus estiver assentado no centro do nosso coração e governar a nossa vida aqui será governada pela ótica de Deus e não pela ótica do mundo. Então Deus hoje está te convidando a se chegar diante dele, a deixar ele entrar na sua vida. Seja grato por aquilo que que Deus fez por nós, mesmo nós não merecendo. Seja grato. Seja grato porque Ele nos amou primeiro. Antes mesmo de nós nos arrependermos, diz a Bíblia, Ele já havia preparado o perdão para o nosso arrependimento que ainda nem havia existido. A Bíblia diz que Ele se fez Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. A lógica do mercado pergunta: o que você, como pessoa, fez? Eu dei a minha oferta, eu recebi a mesma oração, eu fui abençoado ou não? E sempre aparece alguém para dizer: aconteceu isso com você porque você não teve fé. Fulano teve fé, você não teve fé. Não, isso continua sendo lógica de mercado. Quem chegou às 5 da tarde está no céu pela mesma graça daquele que chegou às 6 da manhã. Você está entendendo? Quem chegou às 5 da tarde está no céu recebendo a mesma graça de quem chegou às 6 da manhã. Porque foi Cristo que salvou a todos. Enquanto você encontrar alguém que não tem, por favor, use a lógica
do reino. Que Deus nos ensine a sermos essa igreja. É essa a minha oração nessa manhã, que Deus nos ensine, porque a gente precisa aprender. Ensine essa lógica do reino, que todas as nossas atitudes, que todos os nossos programas, que todos os nossos eventos, que a gente possa compreender o amor de Deus e a graça de Deus, que onde nós estivermos, no trabalho, na vizinhança, na família, nós possamos olhar para as pessoas perdidas que estão sem Deus, não com orgulho de quem acha que porque possui Cristo e o outro possui o diabo, não, mas com a misericórdia de quem entendeu o reino diante de quem ainda não foi estendido esse reino. Porque, irmãos, às vezes a gente se acha como Jesus, porque entenda, só Jesus no alto daquela cruz poderia dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Só Jesus disse isso. Eu e você não podemos dizer isso, nós não somos Deus. Quando alguém fala alguma coisa contra a igreja, quando alguém fala alguma coisa contra o evangélico, nós saímos cuspindo fogo, a gente sai pronto para a batalha. Queremos entrar em debates e tal, queremos ofender a honra da pessoa, mas isso ainda é lógica de mercado. A lógica da cruz olha para o pecador e diz: Pai, estenda a sua misericórdia para ele, porque ele não sabe o que ele está falando. Eu oro para que o Senhor o alcance, porque ele ainda não entendeu o que o Senhor fez. Irmãos, Deus nos quer aos pés da sua cruz. É lá, sabendo que nós somos completamente merecedores, sabendo que nós somos alcançados pela graça e que Ele encontra em nós pessoas dispostas a repartir a mesma graça que dele nós recebemos. Você e eu possamos levar graça a todos, amém? Vamos orar, feche seus olhos. Vamos orar pela Joselma, que teve que ir agora para a UPA. Senhor, alcance a vida da Joselma agora, que ela possa ser atendida, cuidada, e que para além dos enfermeiros médicos, ela possa ser cuidada pelo anjo do Senhor, que cuida, que zela, que alcança, que ministra. Que a graça do Senhor possa alcançar a vida dela, bem como todos quanto precisam. Deus, eu te peço, nos ajude a entender essa lógica que é completamente diferente da lógica que a gente cresceu, que a gente aprendeu, que o sistema que a gente vive nos ensinou, nos ajude. Eu sei que isso não vai acontecer amanhã, na segunda-feira. Isso pode levar muito tempo, mas leve o tempo que for. Mas impregne na nossa mente a lógica do reino. A lógica do reino. Nós não estamos lutando contra sistemas. Nós queremos lutar contra as potestades do mundo espiritual, para que como igreja nós possamos levar o entendimento da Tua graça, do Seu reino. Faz isso em nós, Pai. Faz isso nessa semana nas nossas vidas. Nos dê, ó